Aleluia. Glória a Deus. Amém? Hoje, então, nós vamos estar falando sobre o nosso tema de intercessão profética. Amém? Intercessão profética. O Senhor nos chama para sermos intercessores proféticos, Aqueles que vão estar diante dele. Você já tem aprendido sobre intercessão, que intercessão é se colocar na brecha, se colocar diante de Deus em favor de outras pessoas. Nós ouvimos e entendemos que não há nada tão altruísta do que interceder. O que é altruísmo? Altruísmo é aquilo que você faz em prol de outra pessoa sem uma intenção de receber algo em troca para si. Amém? Nós não estamos intercedendo porque estamos ganhando, sendo pago meramente para isso. Amém? Nós estamos intercedendo, nós intercedemos porque amamos. O Senhor Jesus ratificou 2 mandamentos, ele disse, dos 10 mandamentos, o primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu e de toda a tua alma, com toda a tua força. E o segundo, semelhante ao primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interceder é cumprir o segundo mandamento. Interceder é colocar o amor em ação, porque só intercede quem ama. E a maneira de nós demonstrarmos que amamos uma pessoa, nós podemos muitas vezes dar uma cesta básica, ajudar a pessoa em uma atividade, com uma necessidade, seja ela material, emocional, ouvir, conversar, dar atenção. Mas quando nós oramos por alguém, quando nós intercedemos, nós estamos demonstrando o mais alto nível de interesse por uma pessoa. Amém? Porque a oração que nós fazemos em prol de uma pessoa pode mudar todo o curso da vida dessa pessoa. Amém? E, consequentemente, pode mudar não só o dela, mas de toda a casa dela e de toda a descendência dela. Você sabe o poder que tem uma oração feita diante de Deus por uma pessoa? Amém? Se nós, muitas vezes, devemos fazer isso, se dermos um prato de comida para alguém, amém, vai ser algo muito bom, algo que demonstra amor. Mas essa pessoa pode voltar a ter fome novamente, concorda? E nós devemos fazer isso. A Bíblia nos orienta a dar pão àquele que tem fome, amém? A dar veste àquele que não tem veste, a visitar aquele que está preso, aquele que está enfermo. Jesus disse, eu tive fome e não me deste de comer, eu tive nu e eu tive preso e não fosse me visitar, doente e não fostes orar por mim ou me visitar no meu leito. Mas quando nós oramos, nós estamos entrando em uma dimensão de mudança e transformação sobrenatural na vida de uma pessoa, amém? Correto? Então, interceder de maneira profética. A palavra profética significa, no grego, profeteia, significa declarar a mente e os conselhos de Deus. O que é orar de maneira profética? É quando nós oramos de uma maneira que nós estamos declarando na nossa oração a mente de Deus e o conselho dele para determinada situação. Nós estudamos também nesses dias que a palavra intercessão no grego significa entelx. Entelx significa se aproximar para conversar. Amém? Ou seja, quando eu vou orar por alguém, pelo filho, pelo esposo, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo amigo, por uma igreja, por uma equipe, por uma nação, entelx significa o ato de me aproximar de alguém com uma intenção, conversar a respeito de uma pessoa. É como se alguém está com uma inimizade com alguém, E eu quero entrar entre essas duas pessoas. O que você faz? Quem já fez isso? Já conversou com alguém sobre uma pessoa e falou, poxa, mano,
rapaz, ele fez isso, mas considere, ele é uma boa pessoa, ele precisa dessa sua ajuda, sabe? Olha a situação dele, olha como ele está passando, problema na família, olha o que ele está enfrentando. Então, intérprete é alguém que se aproxima de Deus para conversar em favor, a pedir misericórdia, a pedir perdão, a pedir compaixão, a pedir que haja um agir em favor dessa pessoa. Ou seja, quando nós estamos fazendo entelques, interceder, nós estamos entrando diante de Deus que tudo pode fazer, que tem todos os recursos e que toda a capacidade está com Ele para agir em direção e em favor de uma pessoa, amém? Eu estou me aproximando de Deus para conversar com Ele. 1 Timóteo 2:1 nos fala sobre a nossa responsabilidade de orarmos pelas pessoas, de orarmos pelas autoridades, de orarmos pela nação, pela cidade, de orarmos por todos os homens. Amém? Por todos os homens. Então, a intercessão é uma chamada de Deus para que a gente entre em favor de outros, de uma maneira a expressarmos o amor de Deus através da nossa oração. Só intercede quem ama. Quem ama, intercede. Amém? O pai que ama o filho, a mãe que ama seu filho, o marido que ama sua esposa, a esposa que ama seu marido. Se ele é nascido de novo, algo vai brotar no coração dele. Quando algum deles estiverem passando por uma situação, o que ele vai fazer? Orar. Orar. E muitas vezes ele vai se dispor até a jejuar por essa pessoa. Às vezes acordar de madrugada, levantar mais cedo e dizer: Deus, tenha compaixão. Deus, atue na direção dele. Então Deus nos chamou para orarmos, amém? Pelos homens, pelas autoridades, amém? Então, quando nós falamos da intercessão profética, ela significa buscar a presença de Deus para conversar. Da maneira mais simples, olha para você, não tem aquela coisa do tipo, como que eu me aproximo de Deus? Eu preciso ter toda aquela formalidade. Não, é buscar a presença de Deus para conversar. É você sentando com um amigo para conversar. Vamos bater um papo. Intercessão profética é encontrar-se com Deus para ouvi-lo em favor de outro. Então eu converso e eu ouço também. E como resultado dessa busca, do encontro de ouvir a Deus, então nós podemos assimilar e entender a mente de Deus com respeito àquela pessoa, com respeito àquela situação pela qual nós estamos orando. E nós ouvimos o conselho do Senhor com respeito a determinada situação que a gente está orando. Deixa eu dizer uma coisa, nós podemos orar muitas vezes de forma aleatória, e às vezes podemos até pedir para Deus coisas que Ele não quer fazer. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor na disposição de falar, mas ao mesmo tempo ouvir, a gente recebe o conselho de Deus. E a gente entende, assimila a mente, e aí passamos a orar de acordo com a vontade dEle. Amém? E é isso que o Senhor fala ao seu povo. Amém? Deus sempre irá comunicar algo que Ele quer fazer aos seus profetas. Por isso nós estamos falando de adoração profética. Se você está buscando a Deus